Lá nos Estados Unidos, você vê muitas doações privadas para finalidades privadas, visando o desenvolvimento público. O Lula ele quer doação pública para enfiar na privada. Ai, muito boa. Mas nós vamos começar então com a comédia, né? Porque a gente começa com aquela parte mais descontraída, a gente começa vendo um humorista. Então agora é a sessão O Banco da Praça. Então eu sou o Carlos Alberto de Nóbrega, tá? Jovem. E vai chegar agora aquele personagem muito louco da Praça é Nossa, que se chama Lula Lelé. Lula Lelé é o primeiro convidado da Praça é Nossa. Então, chega o Lula Lelé no banco da praça e a notícia é essa. O presidente Lula disse ontem, durante cerimônia ou semirônia, como diria ele, de homenagem aos 10 anos de um campus da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo, que o imposto sobre herança no Brasil é nada. Eu não vou fazer a voz do Lula, que eu estou com a garganta ruim. E faz com que as pessoas não se interessem em fazer... Você está com a sua poupança aberta? Então feche, porque você vai ouvir uma coisa que vai doer. Ele fala que o imposto sobre herança no Brasil é nada e as pessoas não têm interesse em fazer doação de patrimônio para o governo. Pronto. Na Praça é Nossa, Luiz Inácio Lula da Silva. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto sobre herança é nada, é só 4%. Então a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Eu não sei porque ele não vai preso no inquérito das fake news. Eu não sei o que ele está tomando, porque água não é. Água não é. Se for água, ele é mentiroso, deslavado. Agora pode ser um misto dos dois. Como dizia o Clodovil tem uma frase ótima. Eu vou ler, eu vou abrir aspas para o Clodovil, porque senão dá problema, né? Então tá aqui porque é a epígrafe do meu livro que vai ser lançado em setembro, nos Anais de Marx, e eu coloquei como epígrafe, é verdade, nos Anais de Marx. A epígrafe do livro é a seguinte, professor: não sou incauto como o presidente Lula. Estou falando aqui, não sou incauto, estou falando entre aspas, não sou incauto como o presidente Lula, que chegou ignorante ao poder e misturou álcool em cima. Clodovil Hernandes, uma salva de palmas à memória de Clodovil Hernandes. E aí ele fala, ninguém doa para instituto. Lógico, porque ninguém é instituto. Nos Estados Unidos você doa até abatimento do imposto de renda. Aqui você doa, você tem que pagar imposto. Você tem que pagar imposto sobre doação. No mesmo discurso, Luiz Arthur Nogueira, Lula Lelé, ele disse que o aumento do salário mínimo faz com que o brasileiro passe a comer mais e fique mais bonitão e gordinho. Porque quando o salário mínimo aumenta, o povo vira consumidor, a classe média vai vender mais coisas, o bar vai vender mais um pãozinho, mais um café, mais uma cervejinha, o shopping vai vender mais alguma coisa, a loja vai vender mais um caderno, mais um lápis, mais uma caneta, as pessoas vão comprar uma blusinha nova, vão comprar um sapatinho novo, vão comprar um chinelo novo, aí o comércio começa a funcionar, o comércio começa a encomendar da indústria, a indústria começa a produzir, aí as pessoas começam a receber salário e a roda gigante da economia fica girando, onde todo mundo possa participar definitivamente. O povo consumindo mais vai comer mais, comendo mais os agricultores vão ter que plantar mais, plantando mais a gente vai ter comida mais barata e a gente vai ser mais bonitão, mais gordo e mais saudável nesse país.
Luiz Arthur, eu vou parar de fazer comentário. Luiz Arthur Nogueira, é com você. Esta fala, ela é primária ou primata? As duas coisas. Bom, Pavinato, aqui a gente explica e descomplica a economia. Eu não vou fazer o professor Raimundo hoje porque dói a garganta. Olha, vamos tentar entender a lógica aqui. Presidente Lula, se é que tem alguma lógica econômica. A lógica ele falou, a lógica que vende mais, se o salário mínimo aumenta, a lógica vende mais, que encomenda da indústria e assim por diante. Bom, em primeiro lugar, se isso fosse totalmente verdade, a pergunta que eu deixo aqui é, então por que não coloca o salário mínimo R$10.000? Resolve o problema, a roda da economia gira e seremos o melhor país do mundo. Então, se isso tivesse um mínimo de lógica, era só fazer isso. Então, para começar, não tem lógica nenhuma. Agora, Pavinato... Ok, você eleva a renda, num primeiro momento você aumenta o consumo. Okay? Mas necessariamente você fica mais gordo? Eu também não sei, porque se você fala em renda, eu lembro da Janja falando, amor, amor, eles vão usar a renda das bordadeiras do Timbal na Olimpíada. Pavinato, se ter renda maior significa você ser mais gordo, então todo milionário seria gordo. Né? Por exemplo, o professor Suano é milionário e é magro. Então, temos um exemplo aqui na mesa. Não, e você sabe que isso é comprovadamente... Isso é uma outra mentira. Né? A primeira mentira é da doação. Sim. Essa questão da doação é uma mentira. Você não tem pena em cabeça. A AGU deveria processar o Lula por desinformação. Segundo, os estudos de campo, né, as pesquisas científicas de nutricionistas dizem que as populações mais pobres são mais obesas porque elas consomem mais gordura hidrogenada. Claro, é óbvio. Basta ver, infelizmente, moradores... São alimentos mais baratos. Claro, basta ver, infelizmente, moradores de rua, muitos são obesos. Então não tem essa lógica, você tem uma renda maior, vai ser mais gordo, mais bonito. De onde ele tirou isso? No século XIX isso era comum. Século XVI, XVII, XVIII, XIX, até o século XIX foi assim. Agora, é engraçado, ele tem uma questão de gordofobia, né? Porque ele não chamou recentemente, foi o Flávio Dino? Quem que ele chamou? Ele falou que o Flávio Dino estava gordinho. Então, uma hora ser gordinho é ruim, outra hora é legal, você ter renda, você fica mais gordo. Eu estou meio confuso, eu confesso. Não é confuso. E, professor Marcelo Suano, se o senhor adivinhar o que a concorrência está falando, qual é o assunto, eu deixo o senhor fazer um comentário sobre a fala do Lula. Kamala Harris. Não. Quase. Bateu na trave. Partido Democrata. Acertou. Não precisa, eles vão ficar insistindo nisso até o final dos tempos. Não pode falar outra coisa, é triste. Não, poder pode, que não tem coragem. Vamos lá. Você deixaria a sua herança toda para o governo? De forma alguma. Nunca. Para começar, eu já acho um absurdo existir impostos que incidam sobre o consumo e incidam sobre a herança. Olha, só para tentar entender, primeiro, meus cumprimentos a ti, Pavinato, a todos aqui à mesa, a todos que nos acompanham e a toda a Oeste. Mas, inicialmente, a comparação que ele faz é uma comparação tão esdrúxula com o caso dos Estados Unidos. E tem mais um detalhe, ele não falou que é doação para o governo, não. Ele falou devolução. Na herança, se houvesse, ocorre a devolução do seu patrimônio para o governo. Como devolução? Como se o proprietário, o rico, aquele que tem bens, ele tirou isso de alguém e está devolvendo. Ele está chamando todas as pessoas que têm fortuna ou têm alguma riqueza, algum patrimônio, qualquer que seja, como se ele tivesse roubado de alguém. Ou seja, o que está implícito é aquilo que está lá, devolução. As pessoas falam aquilo que elas compreendem. Ah, com certeza, é isso mesmo, porque eu acho que deve estar no universo do raciocínio dele. Mas quando ele compara com os Estados Unidos, é verdade, sim. Mas não é o que ele disse. O que ele falou tem que pôr imposto para as pessoas doarem, porque as pessoas não têm vergonha na cara e para escapar dos impostos, elas acabam fazendo doações. Não é isso. Tem o abatimento do imposto de renda e eles fazem isso, mas já está na cultura americana em que você tem que produzir algo que cause uma alavancagem social. É muito comum você fazer isso para universidades, para os think tanks, para centros de pesquisa, para associações,
para a Associação dos Veteranos, para os militares. Eles fazem essas doações porque eles acordam entre si que existe uma alavancagem social para existir eu diria, uma alavancagem econômica, ou para ver uma aceleração da economia, ou para que determinadas entidades tenham capacidade de se manter. Quando você pega Harvard, por exemplo, o que você encontra lá? Quantos campi tem essa universidade? Eu acho que tem um ou dois. Um ou dois no máximo. Por que ela é a maior universidade do mundo? Porque ela tem tanto patrimônio, tanta riqueza. Porque as pessoas acreditam que o nível da educação que é feita lá, como é feita em Yale, como é feito no MIT, como é feito em Georgetown, produz alavancagem não apenas social, mas produz alavancagem do desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento econômico do país. Porque conhecimento agrega na economia. Toda vez que você desenvolve ciência e tecnologia, a economia pode ser turbinada, e é nisso que eles acreditam. O que ele está falando ali é assim: eu preciso aumentar os impostos para que as pessoas façam devolução daquilo que tiraram de alguém. Isso não é apenas uma cara de pau, isso não é apenas um erro, isso é mau caratismo. Ele está ofendendo aqueles que têm patrimônio, aqueles que são da classe mais alta, não está estimulando para que eles possam fazer, não é a doação, para que eles possam investir na sociedade, acreditando que possa ser gerado aí uma alavancagem social para grupos, para pessoas e um desenvolvimento da economia. Você me perguntou, eu doaria? Nunca, porque eu nunca... Posso só te citar um caso? Primeiro caso, né? Doa para o governo. A Harvard não é uma universidade pública. É privada. Aí você põe um dinheiro lá. A Harvard tem, eu assino vários serviços, porque eles têm uma seção que chama Loeb Classicals. É uma atualização constante dos textos do grego arcaico. É muito interessante. Aí é que você vai pôr dinheiro na faculdade de filosofia da USP. Vai sair o quê? A tese da inserção do Boiceta na sociedade de trabalho. Mas é isso mesmo. E olha, quando você falou, eu lembro... Por exemplo, eu tenho uma biblioteca, não é grande, mas é razoável, tem uns 5 mil livros. Eu jamais vou doar. Eu tenho 20 mil documentos microfilmados em 52 rolos de microfilmes, de documentos de arquivos históricos. Me perguntaram, por que você não doa isso para a USP? Eu dizia, nunca vou doar para a USP. Porque eu só vou doar ou fazer isso para um instituto em que possa realmente produzir pesquisa e pesquisa séria. A título de curiosidade, quando eu estava na universidade, inventaram aquela questão de qualidade total da biblioteca. Sabe o que eles chamaram de qualidade total? Era manter na biblioteca apenas aqueles livros que tinham verdadeiras consultas, um número de consulta que justificasse a presença deles lá. Eles jogaram fora uma quantidade. Eu levei para casa, porque eu disse, o que está acontecendo com isso aqui? Não, isso é para doar. Eu digo, então posso levar para casa. Eu levei para casa dezenas de livros que eles estavam jogando fora. Aí você pergunta, por qual razão você vai fazer uma doação para uma instituição pública que não produz conhecimento no nível que poderia produzir? A USP tem 110 mil pessoas que circulam lá dentro, acho que são 80 mil alunos e professores. Por qual razão a USP não ganhou até hoje um prêmio Nobel? Porque as pesquisas são feitas nisso que você está dizendo. Você doa para a Faculdade de Filosofia e eles vão estar fazendo teses sobre coisas irrelevantes que mereceriam o prêmio Ig Nobel, não o prêmio Nobel. Quando ela aparece em rankings internacionais, que eles adoram usar esse dado da USP, ela aparece por uma questão de quantidade. Eles produzem muita coisa, não de qualidade. E Geisene, você veja, lá nos Estados Unidos você vê muitas doações privadas para finalidades privadas, visando o desenvolvimento público. O Lula, ele quer doação pública para enfiar na privada.